Glória a Deus, aleluia. Iniciando mais uma live aqui, para a glória do Senhor. Deixa eu... Mais uma Escola do Reino entrando no ar para abençoar a sua vida. Amém? Hoje um tema sensacional. Hoje um tema poderoso. Estou arrumando algo aqui enquanto vocês vão entrando. Glória a Deus. Hoje um tema poderoso que o Senhor colocou no meu coração para a gente estar trabalhando, e eu tenho certeza que vai agregar muito, muito à sua caminhada cristã. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Boa noite a você que está entrando. Mais uma Escola do Reino no ar. Amém? Como é que está aqui a cabeleira? Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que pode revolucionar a sua vida a partir de hoje, que pode agregar valores extraordinários e direcionar a sua vida, a conduzir a sua vida, a alinhar a sua vida em novos princípios, em nova maneira de viver, e também fazer você avaliar certas situações, certas áreas que talvez você esteja vivendo e que precise de uma ação de Deus, precise sim de uma resposta, né? Quantas pessoas estão na caminhada cristã, quantas pessoas estão no dia a dia e participam de campanhas, participam de estudos bíblicos, participam de trabalhos de encontros, participam de imersões e tantas outras coisas, e elas não conseguem buscar o melhor, elas não conseguem trazer à vida delas esse alinhamento que faça com que elas saiam debaixo de uma condição de briga, de confusão, de derrota, de maldições, de julgos. Parece que a pessoa está presa num lapso temporal. Ela se motiva, ela começa a visualizar possíveis mudanças, ela começa a visualizar uma transformação na sua caminhada. De repente parece que tudo está se alinhando para que ela venha viver uma projeção histórica, uma transformação poderosa, e aí de repente as coisas se rompem e ela retorna à sua linha de largada. Ela retorna às mesmas situações, talvez os mesmos pecados, talvez a mesma condição de fracasso, talvez a mesma condição de opróbrio, e ela não consegue se desvincular daquela situação terrível. Então é sobre esse assunto, né, que nós vamos estar falando. Vamos fazer aqui uma live introdutória, uma live onde vamos iniciar esse tema, que é herança familiar, e talvez seja a área da sua vida que precisa de um amparo, que precisa de uma reestruturação. E eu quero convidar você que já está aqui para utilizar aí do aviãozinho do direct para espalhar isso aí para as demais pessoas, né? Manda aí pelo menos para umas 10, para umas 20 pessoas, fazendo essa convocação. Pessoas que falam: olha, parece que tem algo travado na minha vida, parece que tem algo que nunca muda, por mais que eu tente, por mais que eu lute, parece que eu nunca saio do lugar. Quem sabe dentro dessa temática, né, parece que eu tenho uma amarração, uma maldição. Quem sabe dentro desse assunto você vai resgatar aí na sua caminhada, na sua vida, na sua gestão de vida, na sua gestão familiar, uma chave que vai te orientar a uma nova postura. Você vai encontrar ali uma estratégia que vai lhe orientar para designar na sua vida um comprometimento novo,
né, algo diferenciado em nome de Jesus. Amém? Então, eu convido você aí a espalhar que a Escola do Reino está no ar, a espalhar que a live já está aqui, já estamos aqui, para que todos venham a pegar, né, o contexto desde o princípio ali, em nome de Jesus, né, desde aqui da nossa introdução com o nosso texto base. Inclusive o nosso texto base hoje é Gênesis, capítulo 9. Eu já vou me direcionar para lá. Você que tiver Bíblia, pegue também. Nós vamos utilizar de alguns textos bíblicos, né, não para ornar, mas para embasar o nosso assunto. E é muito importante que você também utilize desses versículos bíblicos para compreender o contexto, para ter base. A Bíblia nos ensina que a nossa casa ela deve ser edificada sobre a rocha. Então a rocha é Jesus. Então esse alicerce é a Bíblia Sagrada. Ela que nos dá amparo, que nos dá direção, que nos dá condição, que nos influencia. É ela que nos dá os melhores conselhos. É por isso que nós vamos usar desta que é a nossa Bíblia Sagrada. Ok? Vamos lá então? Vamos lá, você que está com Bíblia aí. Já jogou aí no direct, já fez uma divulgação, divulga aí no grupo da sua igreja, divulga aí no seu direct, nos seus status, nos seus stories, que já estamos aqui, para que você possa abençoar outras vidas, para que você possa alcançar outras vidas. Beleza? Bom, nosso texto base é Gênesis capítulo 9, versículo 20. Gênesis capítulo 9, versículo 20, onde nos dá uma história específica ali da vida de Noé, quando ele já havia passado pelo dilúvio, ele andou em obediência a Deus, ele passou pelo dilúvio, e aí ele começa a caminhar no novo tempo, numa nova história. Ele começa a escrever a nova história da humanidade. Olha que coisa poderosa. E esse é o nosso texto base. E ali, quando ele começa a escrever a nova história da humanidade, quando ele começa através da vida dele, gerar a nova humanidade na Terra, ali entra o nosso assunto. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a todos vocês que estão chegando agora, né? Vão lá no direct, divulga logo aí, aproveita, já vai divulgando para uma galera. Quem tiver grupo de WhatsApp, já manda lá no grupo da Escola do Reino, manda nos demais grupos, amém? Para a gente começar assim debaixo da bênção. Boa noite a todos vocês que estão chegando, né? Glória a Deus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E nós estamos indo aqui para o nosso texto do capítulo 9, versículo 20 de Gênesis. Vamos lá? Você que tem Bíblia aí, você que tem Bíblia, já pega logo. Gênesis capítulo 9, versículo 20. A palavra nos ensina assim: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, foi contar isso aos seus irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros, andaram de costa e com o rosto desviado cobriram a nudez do seu pai. E quando despertou-se do vinho e soube o que o seu filho mais novo havia feito, então disse, e esse aqui é o princípio básico do que nós vamos falar, hein? Olha só, maldito seja Canaã, servo dos seus servos para o seu irmão. E continuou, bendito seja o seu Deus de Sem, e Canaã seja o seu servo. Ok? Então, esse aqui é o nosso texto base. Gente, para pensar. Vou trazer aqui uma recapitulação daquilo que nós vamos trabalhar hoje para você ir pegando parte de tema a cada tópico a cada tópico e estar injetando esses tópicos na sua caminhada. Maldição, ou melhor, herança familiar. O que é herança familiar? É algo que você recebe
daqueles que te antecederam. Pode ser os seus pais, os seus avós, tios, pessoas que geraram em você uma herança, e essa herança ela pode ser uma herança genética. Você concorda comigo? Sim ou não? Coloca aí. Você pode gerar uma herança genética dos seus pais? Coloca aí para mim. Sim ou não? Paz do Senhor a todo mundo que está entrando. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Vamos lotar essa live hoje, em nome de Jesus. Alcance pessoas aí, joga no direct e responde a minha pergunta. Minha voz tá beleza, né, gente? E o fundo não está incomodando, certo? Confirma aí para mim. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, em nome de Jesus. Sim ou não? Posso herdar uma genética física dos meus pais, dos meus tios, dos meus avós? Muito bem, sim, lógico que posso. Posso herdar bens, né, sendo móveis ou imóveis ou finanças? Sim ou não, gente? Coloque aí para mim. Sim ou não? Paz do Senhor, glória. Sejam bem-vindos, hein? Sim, lógico. Por quê? Porque essa relação é que vai criando o DNA do ser humano. Não é assim? Olha só o que eu descobri aqui pesquisando sobre essa questão da genética e sobre a herança genética. Então, em 1942, geneticistas descobrem alterações citológicas até então desconhecidas deste ponto e passam a reconhecer, olha só o que eu vou falar agora. E cientistas, né, que trabalham na área de genética, eles que já pregavam, e é algo que a gente aprende também, que nós podemos herdar o físico, podemos herdar características de cabelo, de pele, né, de projeções físicas, de altura, dentre outras coisas. Eles chegaram à seguinte conclusão. Eles reconheceram que nós podemos herdar emoções e sentimentos que não se limitam a uma ação momentânea dentro do nosso sistema. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo aqui o seguinte, que descargas adrenérgicas decorrente de nossos conflitos eternos constrói uma programação neurofisiológica, olha que coisa louca, e que se instala ao longo da vida. E isso vai, de alguma maneira, induzindo as pessoas de uma forma emocional, social, e dentro de um contexto, deixa eu puxar aqui, dentro de um contexto geracional, onde deixam de ser unicamente pessoais e passam a construir estruturas emocionais cognitivas de novas gerações. Deixa eu pegar aqui o site, né? O site é o Núcleo de Conhecimento de Ciência e Religião. Olha só que coisa extraordinária. Ou seja, geneticistas, né, cientistas, eles chegaram à conclusão que as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas conclusões emocionais e as nossas decisões, elas vêm também de uma programação neurofisiológica que é implantada de forma hereditária. Ou seja, características da sua personalidade e características do seu caráter podem ter sido produzidos pelos seus pais. Não é que você só aprende com seus pais certos tipos de atitude, de postura, de posicionamento, de visão em relação às coisas que estão ao seu redor. É que isso também é incutido, isso é colocado, isso é agregado de maneira geracional, ou seja, a maneira que você é gerado no seu DNA também está agregado isso aí. E é esse assunto que nós vamos trabalhar hoje. Depois eu vou trazer mais desse assunto. Hoje é a nossa live introdutória. Você já sabe que ainda vai haver herança familiar, outras lives sobre isso. E aí entendemos que existem questões do nosso dia a dia, da nossa vida, existem questões das nossas decisões, coisas que vamos vivendo
que quando você para analisar, parece que você está num ciclo vicioso, parece que você está preso a isso, parece que, poxa, meu pai vivenciou isso, meus avós vivenciaram isso, e parece que eu estou vivenciando da mesma maneira. E aí podemos entrar em muitos aspectos, podemos entrar em questões de casamentos que são destruídos, podemos entrar em pessoas que não conseguem consumar ou ter sucesso na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida empresarial, pessoas que parecem que não prosperam dentro das suas motivações pessoais, e isso pode estar completamente voltado a heranças familiares. E essas heranças familiares, elas estão presas dentro da nossa genética. Elas estão fincadas aqui no nosso psicológico. Elas estão firmadas também na nossa geração. Ou seja, assim como herdamos, iremos de alguma maneira passar isso. E aí você pare para imaginar como é que isso é gerado. Então, isso pode ser gerado, segundo esse estudo, através do nosso DNA, através da visão geracional. De que outra maneira nós podemos adquirir bênçãos ou maldições na situação geracional? É através daquilo que é liberado como palavra, porque isso vem do nosso Pai. O Deus Todo-Poderoso, segundo a palavra, vamos lá, gente. Quem está com Bíblia aí, dá um glória a Deus aí. Quem está com Bíblia aí, escreve glória a Deus, para eu saber que vocês estão com Bíblia. Escreve aí, deixa eu ver se vocês estão atentos ou largou o celular apenas aí ligado. Escreve aí, glória a Deus. E que se não está com Bíblia, corre lá, pega a Bíblia e escreve glória a Deus. Amém? Cadê o povo aí que é crente? Cadê o povo aí que gosta de aprender, de estudar junto com a gente? Cadê a galera da Escola do Reino? Cadê você aí que está querendo proporcionar esse aprendizado? Eu quero que você sugue dessa live o máximo possível, beleza? Meu áudio tá chegando belezinha para vocês, sim ou não? O fundo tá incomodando, sim ou não? Me fala aí. Me fala aí, pastora, me fala aí, nossa irmã, deixa eu ver quem tá aqui, deixa eu citar vocês aqui. Pastora Márcia, querida Jane, Ive, Priscila, Marinélia, Noemi, Juliane, Lastênia, nossa querida Tina, Lídia, San Lacerda, Samara, né? Glória a Deus, eu acho que hoje eu sou bendita entre as mulheres. Cadê os homens nessa live, Jesus? Alcança os homens também, Senhor. Eita glória! Vamos lá. Gente, tô vendo aqui uns glória a Deus aí. Então vamos lá, gente. Gênesis capítulo 1. Olha só como é que nós herdamos de maneira geracional e depois da geração. Então, como é que nós herdamos as coisas? Primeiro de forma geracional. Físicas, emocionais e espirituais, ok? Como aqui os geneticistas colocaram. Então é um estudo científico. Cara, meu Deus, isso é extraordinário demais, né? Olha só, os conflitos eternos constroem uma programação neurofisiológica que se instala ao longo da vida, induzindo e controlando de forma involuntária os sistemas de contexto geracional, onde deixam de ser unicamente pessoais e passam a construir estruturas emocionais e cognitivas de novas gerações. Então, nós herdamos isso de forma científica, para a pessoa falar assim, mas eu não acredito na Bíblia. Aí você acredita nos cientistas? Pois eles estão dizendo isso aí. Olha só que coisa tremenda. Agora vamos para a Bíblia, ok? E isso aí eu vou usar esse contexto aí mais para frente também, ok? Olha só que coisa extraordinária. Gênesis capítulo 1, os versículos seguintes, versículo 3, por exemplo, está escrito assim: então disse Deus, haja luz, ok? Versículo 6, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas. Então os próprios cientistas, o que a Bíblia já declarava com perfeição, o que a Bíblia já manifestava dentro das suas escrituras, os cientistas chegaram à conclusão que o universo ele foi gerado através de um som. Não foi apenas uma explosão, mas foi um som. E que som é esse, gente?
Olha aqui, o haja de Deus. Lá em João capítulo 1, a palavra nos ensina que o verbo, que era o princípio era o verbo, e o verbo era o próprio Deus, o verbo era o próprio Jesus, era o haja, né? O haja de Deus. Então, a voz de Deus, o som, aquilo que é determinado. Então, aprendemos também que podemos herdar coisas através de determinações. Aquilo que é lançado de forma que é determinado. Nossos pais são os nossos tutores. Amém? Nossos pais, eles são gerados em Deus, nossos tutores. Então, aquilo que eles liberam, aquilo que eles anunciam, aquilo que eles proferem sobre a nossa vida, pode provocar uma herança. E essa herança pode ser física, pode ser uma herança espiritual, pode ser uma herança de comportamento. Isso aqui é muito, muito importante. Você que está anotando aí, anota isso aí. Uma herança de comportamento, uma herança comportamental, né? E pode ser uma herança emocional, porque aquilo que os nossos pais, aquilo que os nossos tutores... Ah, pastor, mas eu não fui criado pelo meu pai, nem pela minha mãe. A sua avó, os seus pais adotivos, os seus tios, não importa quem eram os seus tutores, mas os seus tutores tinham uma habilitação, assim como o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, ele liberou pelo haja, pelo som. Então o som, ele tem uma influência determinante, né? Ação determinante também. Olha que coisa poderosa. Então, quando os nossos pais, eles liberam algo sobre a nossa vida, aquilo vem como uma herança, e pode ser uma herança de bênção e pode ser uma herança de maldição. E por que às vezes eu estou submisso? Por que às vezes eu estou amarrado, aprisionado a uma condição onde eu não consigo gerar coisas novas, onde eu não consigo promover na minha vida uma cura emocional? Por que eu não consigo mudar na minha vida uma ação comportamental? Por que às vezes eu estou tão preso na minha caminhada que quando eu penso que eu me libertei de um pecado, aquele pecado ele volta à tona na minha vida como se nunca houvesse sido arrancado? Por que parece que as coisas começaram a dar certo, parece que eu comecei a caminhar, comecei a gerar um novo caminho, uma nova projeção na minha vida, no meu casamento, nos meus filhos, na minha empresa, no meu ministério, na minha igreja, nos meus sonhos pessoais, e de repente parece que aquilo vem ruir. Por que isso está acontecendo? Justamente por causa das heranças familiares, por causa das heranças deliberadas à nossa vida. E aí, a palavra nos ensina em Gênesis capítulo 9, que é o nosso texto base, e eu quero muito que você vá para lá. Gênesis capítulo 9, versículo 20, que Noé, ele vivenciou toda a projeção em obediência àquilo que Deus queria. E Deus então inicia um novo povo na terra. Segundo a palavra, Deus viu em Noé um comprometimento com ele diferenciado, a ponto de escolher a família de Noé para ser suprida pela arca, para ser protegida e amparada pela arca, e através da vida de Noé e dos seus familiares fosse iniciado uma nova projeção, uma nova projeção da humanidade. Então aquela família de Noé, e os seus filhos seriam a nova humanidade, debaixo de um concílio, de um pacto com o próprio Deus. Mas a autoridade geracional, a autoridade que estava sobre Noé, tanto na competência geracional, amém? Que é aquela competência que fez gerar aqueles meninos. Lógico que eles também gerariam com as suas esposas, e aí viria a genética das esposas, mas a autoridade geracional e a autoridade da palavra lançada, a autoridade tutorial, a autoridade que vinha da parte de Deus para Noé e de Noé para os demais. Olha só que coisa tremenda. Aquela autoridade, aquele poder de liberar a herança estava sobre a vida de Noé. E Noé, após fazer tudo o que ele tinha que fazer,
eles geraram ali, construíram uma casa, eles começaram a trabalhar com plantio, vocês sabem, eu sei que vocês sabem que Noé ele era agricultor, ele era um homem da terra, então ele começou a buscar produzir com as sementes que estavam na arca, novas plantas, novas árvores, novos frutos. E ali ele planta uma vinha. Aquela vinha, passou-se um tempo, aquela vinha cresceu, aquela vinha produziu, aquela vinha frutificou, e através daqueles frutos, olha quanto tempo se passou, gente. Então era para eles estarem crescendo e se aprimorando dentro de uma projeção extraordinária para a humanidade. Mas, olha quando vai entrar a maldição hereditária, olha quando vai entrar a maldição familiar, olha quando vai entrar a maldição geracional. Cara, isso é muito importante. Começa a olhar os seus pais, começa a olhar os seus avós, começa a olhar a sua árvore genealógica. Eita, quase que não sai. Começa a olhar o contexto e os princípios familiares. Começa a observar quem eram as pessoas da sua casa e da sua família e quem você está sendo. E talvez isso seja primaz para você começar uma revolução na sua história. Você pode estar aí com 15, com 20, com 30, com 40, com 50 anos. Você ainda pode gerar na sua vida um tempo de sucesso. Você ainda pode quebrar maldições que até hoje traziam princípios de falência e de vergonha, mas que agora lhe leva a um novo nível, porque agora você sabe o que você está combatendo. Pastor, mas o senhor não explicou ainda como destroçar as heranças familiares. Querido, amada, eu preciso trazer com detalhes todos os aspectos, todos os pontos. Para quê? Para que você venha ligar e não deixe passar nada. Amém? Vai acontecer uma nova história na sua vida. É como se você estivesse virando a página do seu livro, o livro da sua biografia. Amém? E agora dessa feita não tinha mais nada, não vai ter mais nada escrito. Agora dessa feita Deus vai falar assim: toma aqui, eu estou te dando habilitação para você escrever a sua história. Porque toda a página da sua história que você vem passando, você fala, minha mãe, ela engravidou no passado de forma errada e eu comecei errado. Minha mãe começou com um namoro, um relacionamento ruim e eu comecei um relacionamento ruim. Meu pai ou minha mãe, todo investimento que trazia empresarial, todo investimento familiar, falia, quebrava. E eu, tudo que eu começo na minha história, na minha vida, fale, quebra, eu não dou certo. E aí você parece que quando você passava a folha do seu livro, o livro da sua biografia, da sua história, você fala, poxa vida, eu estou vivendo uma repetição. Eu estou vivendo o comodismo da minha história. É como se todas as vezes que você passasse a folha, quem aí está entendendo? Dá um amém aí para eu entender. Quem aí tá pegando o que eu estou passando? Eu estou sendo muito rápido? Estou falando muito rápido? Quem está entendendo aí fala amém. Só para entender que vocês estão pegando o que eu estou passando. Então é como se você, toda vez que você passasse a folha do seu livro, da sua história, da sua biografia, você encontrasse a folha anterior. E você vai falar, meu Deus, eu já li essa história. Pastor, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho posses, eu não sou uma pessoa rica. Uma coisa é você não ter riqueza, outra coisa é você andar numa vida miserável, porque os seus pais, os seus avós viveram uma submissão miserável e transferiram essa herdade, ou você vive uma vida de maldição em alguns aspectos porque foi liberado sobre a sua vida. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim assim, pastor, parece que essa garota, ela tem um espírito de prostituição na vida dela. Uma pessoa estava me falando isso, me pedindo uma orientação, conversando comigo. E ela falou, pastor, parece que essa pessoa, essa menina, ela não desenvolve, ela está detida em uma vida de prostituição. E aí entra essa questão, quem sabe os pais dela não vivenciaram a prostituição. Mas um dia lançou sobre a casa dela, um dia lançou sobre o telhado dela, um dia essa habilitação, essa herança veio através da voz, veio através do haja na vida dela, só que um haja de maldição.
você nunca vai ser ninguém, você vai ser uma prostituta, você vai ficar com qualquer homem. E aí, isso começou a gerar na vida dessa menina essa maldição. Do que ela precisa? Ela precisa ouvir essa live até o final. Ela precisa ouvir essa live até o final, amém? Ela precisa entender aquilo que nós estamos ministrando em todo o complexo bíblico. Então Noé, o que ele fez? Voltando ao nosso texto. Noé, ele vai lá, ele lança a semente cresce, dá fruto, ele tira aquele fruto, moe o fruto e produz o vinho. E quando ele produz o vinho, a Bíblia ensina assim, capítulo 9, versículo 20 de Gênesis, hein? Para quem chegou agora, vamos lá, Deus abençoe todo mundo que está entrando aí. Entrou, gente, vai no direct aqui, ó, e manda aí para umas 20 pessoas fazendo um convite, lembrando alguém, lembra alguém aí, move alguém. Entrou, vai no coraçãozinho aí, estoura esse coração falando assim, eu cheguei. Mas chega chegando, gente. Chega estourando esse coração aí pra gente saber que você chegou. Pra gente ver aí. Já chega assim falando assim, tô fundando, tô chegando. Amém? Eita glória! É bom ter vocês aqui. Fico muito feliz com cada um de vocês que tá chegando aí. Eu gosto de saber que você tá chegando. Chega para casa, chega para intimidade, chega para cozinha. Hein? Quem sabe a pregação da cozinha? Mas vamos lá. Então, quando Noé ele fez uso do vinho, ele bebeu o vinho e ele ficou embriagado. Segundo a palavra, está aqui no versículo 21. Aí o que acontece? Ele tinha 3 filhos. E esses 3 filhos vivenciaram a habilitação da arca. Então, pastor, a salvação não promove a libertação da maldição? Tá aí um ponto que nós vamos falar. Apenas aceitar Jesus, apenas entender o princípio da cruz, apenas gerar na vida uma intimidade dentro da visão cristã, não liberta a pessoa da maldição hereditária? Olha que coisa interessante. Eles estavam debaixo do princípio de salvação, porque a arca é a simbologia da salvação. Quem aí tá pegando aí? Quem aí tá entendendo? Quero saber dessa pregação da cozinha. Eita glória! Pois é, pensa aí numa ministração que Deus nos deu sobre intimidade, falando da cozinha. Vamos lá. Presta atenção aqui, segue aqui comigo, não sai não. Ó, vai aparecer mensagem de WhatsApp, menino vai fazer, não liga, cola aqui comigo, porque hoje é um dia extraordinário, hoje é um dia poderoso, amém? Hoje é um dia de você abrir sua visão e dissipar maldições, de você lançar fora as maldições hereditárias, amém? Então o que acontece? Ele tinha 3 filhos, os filhos vieram debaixo da simbologia da salvação, que era a arca. Só que o que acontece? A palavra nos ensina que após eles estarem estruturados na terra, e isso acontece com a minha vida e com a sua vida, após eles estarem estruturados, Noé decidiu usufruir do que a terra tinha. E aí, dentro daquela condição, ele gera o vinho. O vinho causou embriaguez. E olha só o que a palavra ensina. Versículo 22. Vamos ler o 21. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. A embriaguez trouxe a nudez. A embriaguez trouxe a exposição. Pastor, e aí entramos na palavra de álcool? Não vamos entrar nesse assunto. Mas observe, a embriaguez. Eu bebo socialmente. Noé estava bebendo socialmente. Estava ele sozinho dentro de casa, na tenda dele, de boa. Mas ali trouxe uma vergonha. Trouxe uma exposição, uma situação vexatória. Ok? E aí o que acontece? 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então o filho mais novo de Noé, ao acaso, entrou na tenda do seu pai, entrou no seu local de defesa, no seu local de privacidade. Querido, presta atenção nisso aqui. Nós temos liberdade para entrar no lugar de privacidade do pai, mas
ao entrar no lugar de privacidade, a exposição está lá. E se nós, ou se os nossos pais, não estiverem de acordo aos princípios cristãos, nós vamos ter acesso a uma visão que pode promover às nossas vidas uma visão deturpada de quem são os nossos antecessores. Olha que coisa tremenda. Cã, ele viu o pai e ele falou assim: nosso pai está nu. E ele recorre aos irmãos e faz essa declaração: o nosso pai está embriagado e nu. Ou seja, as vergonhas do nosso pai estão expostas. E a Bíblia declara que aqueles dois garotos, os outros dois irmãos, Sem e Jafé, pegam um cobertor, entram de costa, né? Aqui, ó, na tenda do pai, e ali eles cobrem os pais sem ver a vergonha. No outro dia, um dos dois, ou talvez as noras, ou quem sabe a própria esposa de Noé, expõe a Noé o que estava acontecendo. O seu filho mais novo. Você já viu que o novo convertido, ele acha que ele pode fazer as coisas na igreja? O novo convertido, ele acha que ele pode subir no altar, ele acha que ele tem que ganhar todo mundo para Jesus, ele quer fazer tudo de vez, né? Ele não sabe quais são os princípios. Então ele entra de qualquer jeito, ele faz de qualquer jeito. O filho mais novo, ele se sentia nessa legalidade e nessa intimidade. Então quando chega ao ouvido de Noé, o que ele faz? Vamos lá, versículo 24. Quando Noé despertou do seu vinho. Eu quero deixar isso bem claro. Esse termo despertar vem original da dormência que ele estava, mas da dormência causada pela embriaguez. Mais uma vez, a Bíblia mostrando que o ato do álcool pode profanar o seu intelectual, pode profanar as suas decisões e causar danos geracionais. Olha só isso aqui, querido. Presta atenção, chegada amada do Senhor. E você que está entrando, que ainda não me segue, vai aí e clica para nos seguir, ok? Para tudo aquilo que a gente colocar aqui, você ter acesso. Vamos lá. Olha só, quando ele despertou do seu vinho, ele soube que seu filho moço havia feito. Olha só o versículo 25, gente, que é o nosso texto base dos princípios. Maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. Eu estou olhando para cá porque minha Bíblia está aqui, ok? Maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. Preste atenção nisso aqui. A Bíblia nos mostra que a ação geracional de Noé foi lançada, a herança foi lançada pela voz, numa ordem. E essa ordem não afetava a vida de Cã, não afetava a vida de Sem, nem de Jafé. A Bíblia nos mostra que Noé, ele profanou a posteridade do seu filho. Cara, olha que forte. Ele amaldiçoou uma geração que nem existia. E ele faz a seguinte declaração: seja servo dos servos dos seus irmãos. A maldição, ela foi lançada no DeLorean lá do De Volta para o Futuro, lá para frente da família de Cã. Ou seja, Cã não usufruiria de nenhuma maldição hereditária. Consequentemente, se os filhos de Cã, os netos de Cã, tentassem fazer uma avaliação, tentassem fazer ali um mapeamento do histórico do seu pai, eles não encontrariam o porquê que eles estavam vivenciando tanta maldição, o porquê que eles estavam debaixo de um opróbrio tão poderoso, a não ser pela análise histórico registrado em Gênesis. Gente, quantas vezes você olha para o seu pai e para sua mãe e você fala assim: meu Deus, meu pai e minha mãe deu certo, por que meu casamento não está dando? Ou você olha para o seu pai e fala assim: meu pai prosperou, por que eu sou improdutivo?
Você vê um pai trabalhador, uma mãe trabalhadora e você não consegue gerar. Você vê avós que prosperaram, que tinham terras, que tinham bens. E aí quando você olha, fala assim, pastor, até a camisa que eu estou vestindo eu estou devendo. Pastor, até a comida que tem na minha despensa foi comprada no crédito. Foi comprada fiado. Eu não consigo gerar na minha vida nem alimento. Imagine terras, imagine bens. E aí você fala, essa maldição não foi para mim, pastor. Não, essa colocação sua está errada. Porque os meus pais eram prósperos. Os meus avós eram donos de terras. Então por que eu estou debaixo dessa condição? A maldição geracional trazida, provocada por uma ordem do tutor. E a ordem de Noé, para quem ainda não pegou, para quem está assim, estou entendendo nada, pastor. Para quem ainda está assim desnorteado, presta atenção nisso aqui. A ordem não foi para Cã, a ordem foi para os filhos, para os netos, para os bisnetos de Cã. Versículo 25 do capítulo 9 de Gênesis. Maldito seja Cã, seja servo dos servos do seu irmão. Então Cã não viveu a maldição, mas a partir dos filhos deles, eles começaram a viver uma maldição terrível. E aquela maldição trazia uma submissão de quê? De escravidão. Grave isso aí. Submissão de escravidão. Escravidão. Então o que a gente entende? A Bíblia nos mostra que a visitação da iniquidade dos pais nos filhos está em todo o contexto bíblico. De Gênesis a Apocalipse você vê pessoas vivenciando isso. E o que nós encontramos aqui? Que ela vai agindo na primeira, na segunda, na terceira, até a quarta geração. Então você pode ser a primeira geração de maldição, dando maldições. Você pode ser a segunda, você pode ser a terceira. Seus filhos podem estar submetidos a essa maldição sem você saber. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai quebrar essa maldição. Quem crê aí? Quem crê, libera aí sobre a sua casa, libera sobre a sua vida, dá um glória a Deus, faz barulho, toca esse coração aí, aperta esse trem aí, em nome de Jesus, fala, vai acontecer sobre a minha vida. Você pode ser, assim como houve alguém lá atrás que gerou e empregou na sua vida a maldição, você pode ser aquela pessoa que vai entrar com um princípio de quebra de maldição. Seus filhos, seus netos, eles vão vivenciar um tempo poderoso debaixo da habilitação que você vai provocar hoje. Você pode ter sofrido até hoje. Tenho 20 anos, tenho 30 anos, tenho 40, tenho 50 anos de submissão. Mas hoje vai começar um tempo novo na sua história, amém? E essa história vai alcançar as gerações futuras. Quem crê nesse trem aí, cara? Dá um glória a Deus aí, faz barulho para Jesus. Uou! Glória a Deus, eu vou até comemorar aqui com mais um café. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. E olha aqui, escreve o que vai acontecer, escreve aqui nos comentários, escreve aí num caderno, na sua Bíblia, marca esse texto e marca o próximo texto que nós vamos agora. Sabe por quê? Porque ele vai nos orientar sobre salvação e maldições hereditárias. Ele vai nos dar uma nova visão sobre isso, cara, e é muito poderoso. Como é bom ter esse manual, como é bom ter esse manual de instrução do fabricante para a nossa história, para a nossa vida. Amém? Como é bom. Então vamos lá, vamos continuando. O que acontece? Essa maldição ela pode ir da primeira à quarta geração. Então aqui 1, 2, 3, 4 gerações comprometidas. São pais, filhos, netos, bisnetos, sendo submissos a uma condição que eles não fazem ideia do que está acontecendo. Mas essa maldição também pode ser gerada através de atos, através de ações que são comprometedoras para a nossa vida e nos traz uma maldição geracional, nos traz uma herdada de maldições. Por exemplo, quem está com Bíblia aí, paz a galera que está entrando agora, paz, Deus abençoe. Gente, ó, quem está entrando agora é muito importante.
pegar esses minutos que já passaram e dar uma acolhida lá no começo, porque vai te dar uma concepção, uma visão diferenciada. Presta atenção no que eu estou te falando. Não é conversa de live, não. É porque vai valer a pena em nome de Jesus. Amém? E é muito bom ter vocês aqui hoje. É muito bom. Nossa temática hoje é herança familiar. Essa é uma ação introdutória e nós vamos ter que gerar outra live em cima disso, porque o assunto é muito, muito profundo. Nós escrevemos algumas coisas aqui e eu quero pegar tudo. Ah, pastor, não tenho paciência. Amém. Carrega a tua malinha de maldição hereditária e continua seguindo. Quando você tiver paciência, você pega. Gente, capítulo 12. Deixa eu ver o que eu anotei aqui, ó. Capítulo 12 de 2 Samuel. Vamos lá. Quem tá com Bíblia aí, ó? Quem tá com Bíblia? Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 12. Abre aí a tua Bíblia. 2 Samuel. Você tá em Gênesis, você vai seguir direto até 2 Samuel, que é Antigo Testamento. Ok? Vamos lá. Eu acho que eu marquei aqui a partir do versículo 13. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Essa história do capítulo 12 é uma história muito poderosa. Porque Davi, ele havia gerado o pecado através... Primeiro, ele não estava na guerra. Né? Ele como líder, como rei, ao invés de ele estar incluso no processo da guerra, ele estava se habilitando e gerando pecado na ociosidade do seu lar. Pessoas que não vão cultuar, pessoas que não oram, pessoas que não são ministradas dentro da igreja. Ah, eu só vou no domingo. Ah, eu só busco a Deus nos cultos dominicais. Ah, eu não participo de nenhum departamento. Eu não sou do grupo de mulheres, eu não sou do grupo de homens, eu não sou... Querido, olha... Se envolva no reino. A ociosidade de Davi trouxe sobre a vida dele uma maldição geracional para outras gerações, para a sua posteridade. Você consegue entender isso aí? Então, quebre a ociosidade na sua vida. Ah, porque eu não vou para a igreja, porque tem gente falsa. Gente falsa tem em tudo que é lugar. Só não tem nessa live. Essa live aqui só tem gente verdadeira. Eita glória. Ó, não vou pra igreja porque o pastor me feriu, porque a irmã não me deu paz do Senhor. Querido, ó, princípio de estar no reino é a necessidade de comungar e de aprender e quebrar a ociosidade que provoca pecado. A ociosidade de Davi provocou pecado. Ele estava no palácio e então ele vê uma mulher, ele sente desejo naquela mulher, ele faz uso daquela mulher. A palavra ensina que aquela mulher era uma mulher casada e era casada com um dos principais guerreiros de Davi, um cara chamado Urias, o Eteu. De modo que, ao pecar com aquela mulher, gerou um filho. Olha aí a maldição geracional. O filho foi gerado dentro de uma condição de pecado, uma condição de traição, de adultério e de ociosidade de guerra. A ociosidade espiritual é um verdadeiro germinador de pecado. Grave isso aí. A ociosidade espiritual é um gerador de pecados na sua vida. Cuidado. Então a Bíblia nos mostra que Davi, ele, após vivenciar esse pecado, que gerou uma criança, que submeteu uma mulher, esposa, fiel, comprometida, a se relacionar com ele, atraiu o seu marido, esse pecado gerou um novo pecado, que foi o pecado do homicídio. Então entendemos que pecados geracionais promovem novos pecados, abrem portas para novos pecados e novas maldições. Anota isso aí. Pecados geracionais abrem portas para novos pecados e novas maldições geracionais. A pessoa introduz um pecado geracional e aquilo abre portas para outros pecados. Aqueles pecados se fundamentam e promovem novas maldições, novas herdadas geracionais de maldição. O que aconteceu?
Quando Davi ele percebe o que ele fez, ele decide matar Urias. Então Urias, aquele guerreiro esforçado, ele vive o homicídio e o sangue dele estava agora sobre Davi. A palavra ensina que Deus levanta um profeta chamado Natã, e Natã então coloca o pecado de Davi na sua vida. Gente, olha, essa parte da live aqui você não pode sair. Essa parte da live aqui você não pode virar para o lado. Essa parte da live aqui você não pode desconstruir aquilo que Deus, que o Espírito Santo do Senhor está lhe falando agora. Por quê, pastor? Porque agora nós vamos entrar em uma divisão muito poderosa, onde a salvação não provoca, a salvação provoca perdão, mas a salvação não provoca libertação de heranças familiares, de maldições familiares, de julgos geracionais. Então é muito, muito importante que você se firme agora, que você dê ouvido. Pastor, mas eu quero sair. Amém. Fique livre. Mas se alguém estiver incomodando lá, você fala assim, aguenta aí um pouquinho. Se você for beber água agora, leva o celular. Se o celular está acabando a bateria, liga no carregador. Porque esse é um momento muito poderoso. Preste atenção. Davi, então, tem relação com a mulher casada, provoca fornicação, adultério, traição, morte, e ali é gerada uma criança. Aquela criança, ela vem submissa a todas as maldições hereditárias, todas as maldições geracionais, toda a herdada de geração. E essa maldição, como nós falamos aqui no princípio, é uma maldição neurofisiológica, é uma maldição geracional através de todas as conclusões que nós falamos na nossa introdução dessa live. Então você imagina que aquela criança ela provocaria coisas terríveis debaixo dessa condição. O que a palavra nos ensina? Que Davi, ele se arrepende do erro. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós assumimos os nossos pecados, nós confessamos os nossos pecados. Amém? Nós assumimos, nós declaramos os nossos erros e as nossas falhas. E esses pecados, essas falhas, essa condição, ela é aceita por Deus. Deus aceita e nos permite a mudança. Deus aceita o nosso pedido de perdão e nos perdoa. Então olha só, Davi ele matou o cara, né? Mas ele se arrepende. E o arrependimento do pecado de Davi quando ele pede perdão, nós anotamos aqui, ó, havia o perdão do pecado. O arrependimento do pecado provoca o perdão do pecado. Quando você vem cheio de pecados do mundo, quando você vem cheio de coisas ruins, cheio de agoros, e você fala assim, Pai, perdoa-me, o perdão é gerado instantaneamente. Amém? Deus ele não guarda os seus erros, as suas falhas. A palavra chega a declarar que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Porém, olha só, a Bíblia declara assim, eu vou ler aqui para você, versículo 13, capítulo 12 de 2 Samuel, versículo 13. Olha só. É muito importante você ouvir isso aqui, cara. Muito, muito importante. Não deixe Satanás roubar esse momento de você. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado. Pronto, pastor. Eu pequei, Deus liberou o perdão, a maldição hereditária não me alcança. Aí vem a questão, a divisão de perdão de pecados e maldição geracional. Olha só. Também o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Poxa, glória a Deus. Eu estou na igreja, eu aceitei Jesus, eu estou com uma vida transformada, eu estou gerando muitas bênçãos, eu estou aprendendo a me apoderar das promessas ali do altar. São campanhas, são imersões, são momentos poderosos que têm acontecido e eu tenho me apoderado. Eu peguei
os elementos físicos que são liberados da minha igreja, o azeite, ou isso, aquilo. Eu peguei o relógio de oração, eu peguei ali o jejum que foi liberado, o jejum de Daniel, eu estou participando, eu tenho vivido um momento épico na minha vida, porque tudo aquilo que eu tenho buscado diante de Deus, Deus tem gerado sobre a minha vida. E os pecados que haviam sobre mim, eles foram perdoados. Beleza, só que olha o que o versículo fala na sequência. Capítulo 12 de 2 Samuel, para a galera que está entrando agora, versículo 14. Mas, porque com isso você deu motivos a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Aquele menino, ele já nasceu debaixo de um jugo onde ele não teria nem a possibilidade de usufruir da vida. A maldição para Davi, a maldição geracional, foi a condução à morte. Nesse caso específico, aquela criança não conseguiu dar continuidade à herança familiar que vinha dos seus pais. Porém, no caso de Noé, a Bíblia ensina que as gerações dos filhos de Cã vivenciaram o terror da herança familiar, da maldição geracional. Você consegue ver aí com amplitude isso aí? Olha que coisa terrível. Então nós entendemos aqui, e isso aqui eu colhi de uma mulher de Deus também, existem duas leis que permeiam a nossa caminhada cristã. Existem duas leis que conduzem a nossa caminhada. Eu aceito a Jesus, eu sou perdoado dos meus pecados e todas as promessas liberadas na cruz estão sobre a minha vida. Todas as promessas geradas pelo meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, hoje eu me apodero. Todas as palavras proféticas que são citadas no altar por homens e mulheres de Deus, eu tomo posse. Porém, há uma condição de maldições hereditárias, maldições geracionais, maldições que a gente colocou aqui de estrutura emocional, maldições neurofisiológicas que estão arraigadas ao nosso DNA, estão ligadas na Terra através da ordem, do haja. Você que está entrando agora, é muito importante depois, eu vou subir essa live, você assistiu o início, porque o início nós fazemos a introdução sobre esse assunto, beleza? Amém? E essas maldições, o perdão é dado. Vamos recapitular aqui Davi. Davi, ele fala assim, olha, eu me arrependi. Você também se arrependeu. Eu me arrependi dos meus erros e das minhas falhas. Eu pedi perdão a Deus. E Natã, ele falou, Davi, queridão, Deus perdoou seu pecado. E você não vai vivenciar a morte. Você não vai viver o opróbrio da morte. Mas, porque você deu condição aos inimigos incitarem blasfêmia contra o Deus Todo-Poderoso, o menino que nasceu, ele vai morrer. Ele vai ser submetido à pior maldição de todas. Ele não vai usufruir do desenvolvimento, ele não vai crescer com a família, ele não vai usufruir de um relacionamento, ele não vai ser, quem sabe, aí, herdeiro do trono, ele não vai conduzir o reinado, porque ele está debaixo de uma maldição geracional tão terrível. Uma maldição geracional trazida através do ato de prostituição, do ato de adultério, do ato de homicídio, que ele não vai conseguir nem perdurar na sua vida. Olha que coisa terrível. E de repente você foi gerado em maldição. De repente você recebeu o haja de maldição. De repente você recebeu uma palavra, uma ordem ligada na terra de maldição, como Cã, como os familiares de Cã, ou seja, como toda a Canaã recebeu. De repente você recebeu uma maldição neurofisiológica, onde você herdou traumas emocionais, que você não vivenciou o trauma, mas você herdou o trauma emocional.
Você não vivenciou a situação, mas você recebeu a neurofisiologia da sua vida, carrega ações emocionais e implica na sua vida uma dormência na sua inteligência. Você não consegue gerar inteligência porque os seus pais vivenciaram uma maldição na área da inteligência e você não consegue ter uma fé inteligente, você não consegue ter uma produtividade inteligente, você não consegue se superar, você tem uma lentidão em pensamentos, você não consegue conduzir dentro de um aspecto de conhecimento, de produtividade, de relação interpessoal. Você não se valoriza, você não se habilita em coisas, você não se habilita em desejos, você vive, eu até estava estudando sobre isso hoje também, né? Pessoas que vivem muitas emoções baseado numa tentativa de viver a felicidade, então ela provoca prazer na vida dela, achando que é felicidade. Né? Então, pastor, eu sou uma pessoa infeliz, cara. Eu não sei o que é, mas eu vejo infelicidade nos meus pais e eu sou uma pessoa completamente infeliz. Eu não consigo viver ao ápice da felicidade ou eu não consigo gerar felicidade. E as pessoas, principalmente na nossa geração, têm confundido prazer com felicidade. Ou seja, você está agora me assistindo e você está com muito desejo de ver essa mensagem do WhatsApp. Você está agora me assistindo e você está com muita mensagem de passar a live para ver rios. Por quê? Porque isso aqui está confrontando o seu conhecimento. Isso aqui está confrontando o seu entendimento. As características que você está ouvindo aqui está confrontando o seu desejo pelo prazer. Então, pela infelicidade que habita no seu ser, pela infelicidade que é movida na sua caminhada e você já aprendeu a conviver com isso, você começa a olhar e você fala, cara, eu realmente não sei o que é prazer, ou melhor, o que é felicidade. Eu não sinto prazer e felicidade nas pequenas coisas. Eu preciso que gere prazer em mim todo o tempo para eu ter uma falsa sensação de prazer, de felicidade. Eu preciso que gere prazer em mim todo o tempo para que eu tenha uma falsa sensação de felicidade. Então, eu não consigo usufruir da felicidade da minha rotina. Então, eu preciso gerar prazer. E como é que eu gero prazer? Eu vou no site de compra, eu vou no aplicativo de compra e eu compro tudo que eu acho interessante. Eu saio na rua e eu vou a um bar, eu vou comprar uma bebida alcoólica e vou tomar aqui na minha casa, porque eu preciso gerar prazer na minha carne. Eu preciso gerar prazer no meu emocional. Por quê? Porque eu não consigo me habilitar em felicidade. Eu vou comer de maneira compulsiva. Por quê? Porque eu não consigo ter felicidade, então eu preciso gerar prazer. Eu não consigo viver uma santidade no meu namoro e no meu noivado, então eu começo a ter a vida sexual ativa e constante e eu levo de qualquer jeito numa normalidade, porque o mundo provoca essa normalidade, o mundo prega essa normalidade. Por quê? Porque eu preciso do prazer da minha carne, o prazer sexual, porque eu não consigo ter felicidade na geração do meu relacionamento em santidade. Tá pegando aí? Tá anotando isso aí? Tá entendendo porque essa live é tão importante? Porque Satanás fica toda hora, sai da live, vai no Rios, vai não sei aonde, vê essa mensagenzinha do WhatsApp. Você tá entendendo por que você tá tão aflito para olhar seu WhatsApp? Você tá entendendo porque Satanás não quer que você mude esse aspecto da sua vida. Ele tá falando, sai da live, corre para lá, sai, não pegue isso mais não. Porque ele sabe que se você continuar ouvindo, você pode hoje virar a sua rotina. Você pode hoje ser aquela pessoa que vai dissipar a maldição que vem de geração em geração na sua família, que talvez os seus avós viveram, os seus pais viveram, que você está vivendo e que os seus filhos já têm promessa de maldição. Por quê? Por causa da herança familiar. E é isso que fica gerando a gente. Não, eu tenho que sair, não estou aguentando. E de repente quando você se vê, você já está na tua televisão. Quando você se vê, você já está assistindo Olha como é que Satanás tem trabalhado. As pessoas estão doutrinadas a fazer dancinha de Instagram com músicas mundanas que instruem
à prostituição, à fornicação, ao adultério e a tantas outras promiscuidades, e é uma constância de repetição. Por mais que você assista e por mais que você veja, você sente desejo de ver mais. Por quê? Porque Satanás ele está desiludindo as pessoas, arrancando dela a felicidade e produzindo os ápices de prazer. Só que o prazer, ele tem picos de prazer e de repente aquele pico cai. Então você tem que passar mais um rios. E aí você tem um novo pico de prazer e aquele pico de prazer cai de uma forma muito rápida. E aí isso você entra num ciclo vicioso. E ao invés de você estudar, de você ter uma literatura, de você assistir um bom filme ou uma boa pregação, ou você ter um momento de felicidade e um momento profundo com a tua filha, com o teu filho, com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus pais, você fica induzindo esses picos de prazer para não vivenciar a felicidade. Quem aí tá pegando esse negócio? Quem aí tá entendendo esse negócio? Ó, bate nesse coração aí, escreve aí para mim. Meu Deus, é isso mesmo. Ó, me fala aí, conversa comigo, nós estamos aqui juntos nesse negócio. Eu tô falando para você e eu tô aprendendo, eu vou mudar algumas coisas na minha vida. Porque é isso que Deus está gerando em mim. Eu vou trabalhar na minha família, eu vou trabalhar na minha casa, com a minha esposa, com as minhas filhas, com o meu pai, com a minha igreja, com a igreja que eu faço parte. Eu estava falando isso para o meu corpo de obreiros. Eu falei assim, ó, nós precisamos ter um relacionamento de intimidade. Não só da causa do prazer. Nós precisamos... Quer ver uma coisa? Causa de prazer e felicidade. Tem pessoas que vivem a presença e são habitação. São habitação do Espírito Santo. E pessoas vivem ápices de prazer com o Espírito Santo. Elas são tomadas no Espírito, elas dançam, elas falam em línguas estranhas, elas têm visão, elas ouvem profetas trazerem revelações da vida dela. Ah, eis que vos digo hoje, que eu vi uma corrente, eu vi uma chave de ouro, eu vi uma carta de ouro, uma asa de ouro. E aquilo traz um ápice de prazer, porque eu queria ouvir o profeta falar comigo. Mas terminou ali, filho. A pessoa pega a promessa e ela começa a decair em prazer, porque ela não é habitação do Espírito Santo. E ela não consegue ter um relacionamento de intimidade. E aquela profecia, aquela palavra poderosa e às vezes até oriunda da parte de Deus, se torna, ao invés de uma esperança para continuar, se torna uma estratégia de Satanás de causar uma frustração porque não houve a consumação daquela profecia. Meu Deus do céu. Uou! Sabe? Deus está falando conosco. Deus está falando comigo. Deus está falando com você. É por isso que fica tão ansioso. Tem que ficar assim, oh meu Deus, a vontade de passar para frente, vontade. Sabe por quê? Porque Satanás ele move de várias formas para quê? Para que a gente perca o princípio. Pega a janta e come ouvindo. Né? Pega o café, que nem a gente está fazendo aqui, vai bebendo e ouvindo. Ok? Então vamos lá. Vamos para as duas leis. Eram as duas leis que eu ia trabalhar com vocês. Né? Deus abençoe por cada um dos comentários. Eu estou falando e estou lendo assim devagarzinho cada comentário. Deus abençoe por cada um de vocês, por cada curtida, por cada palavra, por cada convite que você liberou hoje. E eu vou te falar, eu vou subir essa live nos feeds. É muito importante que você tenha o zelo de depois da gente subir lá nos nossos feeds, essa live, você curtir, fazer um comentário e marcar alguém. Lembrar de alguém, falar, assiste isso aí, porque você precisa ser abençoado. Porque aqui você coloca nos algoritmos do Instagram assim, ó, o conteúdo que o pastor Rafael está gerando aqui é um conteúdo bom, é um conteúdo que está agregando a minha vida e pode agregar a vida de outras pessoas, amém? E nós vamos bater aí e alcançar muitas pessoas para Jesus. Então, primeira lei da nossa vida cristã é a lei da responsabilidade. É a lei onde a alma, a gente erra e a gente vive a submissão da morte, mas o arrependimento provoca perdão do pecado. Ok? É a lei da responsabilidade. Eu errei, eu estou submisso à geração do fruto do pecado.
Então eu vou ficar preso àquilo lá até que haja o arrependimento. Gente, isso é muito, muito importante. A gente dá aula de curso de batismo, a gente fala sobre isso, sobre arrependimento, sobre conversão, né? Então o arrependimento é que provoca a atitude de pedido de perdão. E aquele pedido de perdão a Deus, né? Aquele pedir de perdão a Deus, que é o primeiro princípio, você vai pedir perdão a Deus, e aquilo vai gerando na sua vida uma autoridade para você pedir perdão a pessoas, para você consumar um conserto na sua vida. Esse pedido de perdão é aceito. Então é gerado sobre a sua vida a liberação do perdão. Então você começa a caminhar perdoado. Porém, existe a segunda lei, que é o que estamos falando, cara. É a lei da herança. E o que é a lei da herança? A prisão da herança. É aquilo que visita a iniquidade dos nossos pais e traz aos filhos até a 4ª geração. A lei da herança trabalha paralela à lei da responsabilidade. Só que nós aprendemos muito sobre a responsabilidade e pouco sobre a lei da herança. E o que acontece aqui, olha só. Nos dois casos, de Noé, de Davi, e nós podíamos fazer uma série de citações, e eu tenho essas citações aqui, e eu tenho que falar com vocês essas citações, cara, eu tenho que falar, cara, porque Deus foi movendo a minha vida e eu nem tenho tempo. Eu acho que só vai ficar para a próxima live, cara, que a gente anotou aqui de Juízes e tantas outras coisas. Mas eu vou fundamentar vocês pelo menos as leis, amém? Já estamos no horário final aqui, mas vamos lá. A primeira lei é a lei do arrependimento, e ela cancela o pecado, é o fim da morte, que é o que aconteceu com Davi. Então tá lá no capítulo 12, 2 Samuel, versículos do capítulo 12 inteiro, mas a gente pegou ali do 13 ao 15, a regra nos proporciona o seguinte: o arrependimento cancela o pecado, todavia não elimina a consequência geracional. Cara, isso é muito forte. Então nós pedimos perdão pelo pecado e nós começamos a viver uma habilitação poderosa dentro da igreja. Só que nós carregamos a mala geracional, nós carregamos a herdada geracional. E aonde nós vamos, nós fundamentamos a herdada geracional. E aquela herdada geracional provoca na nossa vida fracassos em cima de fracassos que oprimem as promessas, que impede de nós vivenciarmos os sucessos espirituais, os sucessos emocionais, os sucessos físicos. A gente vive um casamento, mas é um casamento destruído. A gente vive um investimento, você é um empreendedor e você fala: cara, eu sei que eu estou vendendo uma coisa boa, eu sei que eu estou produzindo uma coisa boa, eu sei que eu sou um excelente técnico, eu sei que eu sou uma pessoa esforçada e a minha prestação de serviço é sensacional, eu estou buscando fazer o meu melhor, só que você não consegue gerar. Você está entendendo? A chave não gira. Você não consegue viver a promoção daquilo que você tem se esforçado tanto. Por quê? Porque a consequência geracional está amarrando você de você viver aquilo que é poderoso sobre a sua vida. Meu Deus! E por que isso? Por causa da segunda lei. Então a primeira lei, ela aplica à nossa vida o perdão. E o perdão nos libera da morte. Mas a segunda lei continua gerando sobre a nossa vida aquilo que foi transmitido através da voz, da determinação tutorial ou através da geração neurofisiológica. Caramba, isso é forte demais. Eu acredito que hoje você vai começar a viver princípios diferentes. E aí a Bíblia nos mostra sobre isso, por exemplo, sobre essa lei geracional, ali em Mateus capítulo 23, quando Jesus ele começa a falar com aqueles que eram conhecedores da lei. Quantos teólogos tem aí agora? Quantos vão descer a ripa nos comentários falando mal? Mas eu tenho que falar, cara, eu tenho que falar. Porque eu aprendi isso aí e eu quero partilhar com vocês. Então, Mateus capítulo 23, todo o contexto de Mateus capítulo 23, Jesus desce o sarrafo nos escribas e naqueles que eram doutores da lei, né? Nos escribas, nos fariseus, né? Fariseu, gente, era uma seita de grande relevância naquela época. E existe uma falsidade no meio dos cristãos que chama as pessoas de religiosa. Eu vou pregar sobre isso, hein? Eu vou gravar um vídeo sobre isso lá no YouTube. Eu quero muito que vocês se inscrevam no meu canal. Deixa eu aproveitar aqui, quem não é inscrito no canal, inscreve lá depois no YouTube. É Pastor Rafael Cerqueira, tá bom?
tem uns vídeos antigos e agora vai chegar com os vídeos novos. E eu vou falar sobre isso, sobre o poder dos fariseus, o poder da religião. Porque as pessoas falam assim, isso é um falso religioso. Se existe a falsa religiosidade, existe a religiosidade verdadeira. E a gente vai agregar isso à sua vida. Os fariseus eram uma seita muito importante e relevante naquela época. Então quando as pessoas falam assim, esse cara é um fariseu, o pastor Rafael é um fariseu, porque anda com de camisa, de bermuda e tal. Querido, Paulo era fariseu. O pai do apóstolo Paulo era fariseu. E aí? Fala mal do apóstolo Paulo aí. Fala mal aí, para ver se os irmãos dele não vai cair matando em cima de você. Tá entendendo? Então, assim como existe a falsa religiosidade, a religiosidade ruim, que agrega descrédito, que agrega coisas ruins para o meio do cristão, existe a religião pura e santa, que deve ser aplicada nas nossas vidas diariamente. Então as pessoas entram no sistema de todo mundo tá falando, eu vou falar também, e você acaba falando um monte de besteira e apoiando coisas que têm consumado sobre o meio cristão maldição, porque as pessoas não conseguem pegar. Não é porque existem maus pastores ou falsos pastores que todo pastor é mau ou é falso. Entendeu? Não é porque existe falsos cristãos que todo cristão é falso. Então pegue isso aí para a tua vida também. Então Jesus ele chama os fariseus, Jesus chama os escribas e desce o sarrafo na postura que eles estavam tendo. Ok? Eu nem vou aguentar fazer a próxima live segunda-feira, já vou querer fazer no meio da semana, porque o assunto que eu vou entrar agora, que não vai dar tempo, é muito forte, e eu anotei tópico por tópico sobre maldições de idolatria, de escravidão, maldições de opressão. Cara, é muita coisa, cara. Aleluia, mas tá aqui, respira. É porque no final que eu comecei a pegar aqui os esquemas. Mas vamos lá. Jesus ele pega aqueles caras e ele começa a falar da atividade que eles tinham e da infidelidade que eles tinham. Você consegue visualizar isso aí? Então olha só. Eu peguei aqui, Mateus capítulo 23, versículo 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus colocou duas questões aqui. Number one, vocês não conhecem a aplicabilidade das Escrituras na vida de vocês. Vocês pegam a Bíblia e utilizam ela. Aí vocês têm que ler, né, o retroativo desse texto. Leia, quem puder, leia o capítulo 23 inteiro. Né? Leia aí o capítulo 23. É 23, 29, né? Deixa eu pegar aqui, porque eu estou lendo aqui o 22 só para vocês entenderem. Né? E Jesus também ele fala assim, vocês não conhecem o poder de Deus. Number two, vocês não conhecem o poder de Deus. Agora olha só, 23, 29, vamos lá. Ai de vocês, escribas, capítulo 23, versículo 29 de Mateus. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam o sepulcro dos profetas e enfeitam os túmulos dos justos e dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão um testemunho contra si mesmo de que são filhos dos que mataram os profetas. Ou seja, vocês herdaram as maldições e as ações espirituais, emocionais, fisiológicas, neurofisiológicas, as características daqueles que mataram os profetas, daqueles que combateram os profetas. Certo? E nós vamos falar disso mais para frente. Versículo 32. Portanto, tratem de terminar aquilo que os seus pais começaram. Jesus estava dizendo o seguinte, seus pais iniciaram o jugo de maldição e vocês vão terminar de encher essa taça. Essa taça vai transbordar na mão de vocês. Ou seja, o jugo que estava sobre eles hoje alcança a vida de vocês. Então Jesus ele fala aos fariseus, primeiro, vocês são hipócritas, vocês vivem com base nos status. É só vocês lerem, gente, o capítulo 23 que você vai ver o que Jesus fala. Por exemplo, versículo 23, fala assim, 23 de Mateus. Ai de vocês, escribas
hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho e desprezam os preceitos importantes da lei. O versículo 25. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do corpo do prato, mas esses por dentro estão cheios de roubo e glutonaria. Ou seja, vocês têm um estereotipo de fidelidade, mas aí dentro há uma maldição que está sendo gerada desde os pais de vocês. Ou seja, a visão farisaica, ela herdou um contexto de status e de uma série de ações de maldição que lá dentro tem sido gerada em vocês podridão. Versículo 27. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora mostram-se belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a podridão. Então, gente, não é porque você foi gerado o perdão na vida de vocês que talvez não haja uma consumação de maldições hereditárias. E essas maldições hereditárias, elas devem ser quebradas uma a uma. Pastor, como é que eu faço isso? Primeiro, você deve reconhecer o pecado dos pais de vocês, né? Você deve reconhecer que há uma herança e que ela deve ser destituída da vida de vocês. Eu coloquei aqui, ó, a cruz, ela carrega o perdão para a humanidade. A Bíblia nos ensina assim, lá no 3:6, né? Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, mas o próprio Deus, ele fala assim, eu anotei aqui, Jeremias, vamos lá, Jeremias 29, a palavra nos ensina assim, é muito importante isso. Então, Jeremias capítulo 29, gente, essa live é live de introdução. Se você está pegando essas coisas aí, imagine a próxima, hein? Jeremias capítulo 29, versículo 13, está escrito assim, eita glória, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então, como é que eu começo a quebrar essa maldição? Eu preciso primeiro entender que a cruz, ela carrega o perdão. O ato da cruz, né? Não é você carregar uma cruz aqui, ou na camisa, ou no braço. É você entender a visão da cruz. Só que, para começar a quebrar a herança familiar, é necessária a busca a Deus. Não dá para você esperar a geração. Deus, ele liberou sobre a minha e sobre a sua vida o perdão de pecados. Mas vivenciar a cura da maldição hereditária é necessária uma busca. Ele fala assim, então me buscareis, né? Deixa eu ler aqui completo. 29:13, vamos lá. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. O versículo seguinte fala assim, ó, sereis achado por vocês, diz o Senhor, e farei mudar e farei com que mude a sorte de vocês. Então, aquilo que vocês falam assim, poxa vida, parece que tem uma sina, parece que tem uma coisa em mim, parece que enterraram em mim uma maldição. Aí Deus está falando assim, se vocês me buscarem de todo o coração, eu vou fazer mudar a sua sorte. Eu vou provocar na sua vida uma ação extraordinária, onde a primeira e a segunda lei, elas vão agir em conjunto ao seu favor. Então, existe uma necessidade de busca a Deus mais profunda. Existe a necessidade de entrega a Deus mais profunda. O pecado da ociosidade de Davi gerou em Davi fatores de desejo de mais pecado. E um pecado foi gerando um novo pecado, e esses pecados trouxeram herança geracional, ou herança familiar, ou maldição hereditária. Então, da mesma maneira, há necessidade de buscar a Deus de uma forma mais contrita, de uma forma mais poderosa, para que verdadeiramente venhamos a alcançar a quebra dessas maldições. E aí, querido, a Bíblia nos mostra maldições que estão comprometendo as pessoas. E aí eu vou trazer para vocês, são maldições de guerra, pessoas que vivem em conflitos constantes, pessoas que estão em maldição de prostituição, não conseguem se libertar. Então, pessoas que vivem fracassos, por exemplo, de relacionamentos, nunca fica com ninguém. Pessoas que nunca conseguem parar com ninguém. Pessoas que ficam com muitas pessoas, mas não encontram uma pessoa para ela.
Pessoas que estão com alguém, mas vêm e começa a ser gerado nela a falta do desejo sexual, a falta do desejo sentimental. Pessoas que começam a... Ia tudo bem. Depois do casamento, em vez de vivenciar a bênção, começam a viver uma ação infrutífera no sexo, no momento conjugal, no momento íntimo. Pessoas que estão vivendo debaixo de opróbrio. Ou seja, elas não conseguem usufruir das suas conquistas e elas caminham em constante descrédito próprio. Elas não conseguem usufruir. Poxa vida, você conseguiu um bom emprego. Pois é, e você não consegue... Você sabe que você está num bom emprego, mas você não tem prazer naquilo lá. Poxa, fulano é tão carinhoso com você, você conseguiu um cara tão legal, você conseguiu uma menina tão legal. E aí você cai na real e você fala assim, poxa vida, eu consegui essa pessoa, mas eu não consigo ter prazer com essa pessoa. Eu não consigo me ver bem. Ou você não consegue ver beleza em você. Você não consegue ver beleza no seu relacionamento. Você não consegue viver de maneira interpessoal. Você não consegue viver com você mesmo e você não consegue ter convívio com outras pessoas. Tudo isso, gente, são maldições hereditárias que estão sendo promovidas sobre a vida de pessoas. E essa quebra de maldição, ela consiste na busca a Deus. E eu vou falar sobre todas essas coisas. Eu vou falar sobre como buscar a Deus para quebrar cada uma dessas maldições, amém? Eu vou falar, gente, sobre cada opróbrio que o povo de Israel viveu, por exemplo, ali no contexto de Juízes. E são coisas que você fala, meu Deus, está aqui o tempo todo. O Senhor está anunciando o tempo todo e eu que não estava entendendo. E nós vamos trazer isso aí para a sua vida. Mas isso aí vai ser na nossa próxima live de segunda-feira. Vai ser na nossa próxima live da Escola do Reino sobre herança familiar, parte 1. Beleza? Então eu conto com vocês para aprender sobre isso. Pastor, acabei de entrar, pastor. Gente, eu vou subir essa live. Se esforce para assistir essa live completa. Se esforce para... pastor, durante a semana você vai assistindo pedacinho a pedacinho. Anote, releia. Gente, não gasta seu tempo assistindo essa live se não for para você aprender, não. Se não for para você gerar aqui, não. Não gaste seu tempo assistindo isso aqui se não for para você se apropriar do que está aqui. Eu vou te indicar aqui, ó. Eu tenho a gente fala aqui uma live sobre ansiedade, que a gente introduz a temática de depressão. Assiste essa live aqui dentro. A gente fala um pouquinho aí atrás também sobre outros contextos do nosso propósito mais alto, que vai trazer uma amplitude à sua vida, uma visão diferenciada lá sobre conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Isso está interligado com aquilo que eu estou falando hoje. Então você que não assistiu essas lives, gaste, ou melhor, invista o seu tempo nessas lives. Eu sei que eu não tenho muitos seguidores, né? Mas assim, o que Deus inspirou no meu coração, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Quem dera eu pudesse alcançar mais pessoas e provocar na vida dessas pessoas aquilo que Deus tem provocado na minha vida. E abençoar a vida dessas pessoas. E requerer na vida delas o melhor de Deus. Porque nós estamos aqui e nós estamos aqui para que você seja abençoado, você seja abençoado. Então, você que não pegou essa live do começo, invista 20 minutos, 10 minutos por dia durante essa semana e coma essa live o máximo que você puder. Beleza? Eu vou subir agora essa live nos feeds e você vai lá e você curte, já faz um comentário e depois você marca alguém, marca 1, 2, 3, 4, 20 amigas ou amigos para essas pessoas também terem acesso a esse material. Mas lembra de fazer isso, gente. Porque você ouve agora a live, você fica todo motivado, todo chapado no Espírito, queimando em Jesus. Quando chega ali, você para e você deixa de vivenciar aquilo que Deus tem para a tua vida. E aí quando chega na próxima live, você fala, meu Deus, eu ainda não assisti a outra. E aí você perde a sequência daquilo que você está recebendo de orientação. Não deixa Satanás te roubar. Amém? Então que Deus te abençoe. Você que printou aí essa live, posta lá nos seus stories, marca @pastor Rafael Cerqueira, tá bom? Eu vou compartilhar, vou repostar. Beleza? Printou aí? Printou?
Glória a Deus. Eu vou repostar aí, beleza? Marque alguém, curta e escreva lá o que você está vivendo. Escreva lá qual a área da sua vida que vai mudar. Escreva qual é a maldição hereditária que você vai quebrar na sua vida. E nós vamos estar, para a galera que está dentro do grupo Escola do Reino, aí tem uma surpresa, beleza? Para a galera que está dentro do grupo Escola do Reino, tem novidade, né? Tem ministrações específicas, porque aí é bônus, né? Se está no grupo Escola do Reino, é bônus. Beleza? Você que ainda não entrou no grupo de WhatsApp Escola do Reino, eu vou deixar o link nos meus stories para você entrar. Você que está assistindo a live e ainda não nos segue, segue a gente, marca aí, vai aqui no sininho que vai ter aqui do lado, né, lá no meu perfil, e clica no sininho e marca todas as opções para que você receba todo o nosso material assim que nós postarmos. Beleza? Gente, que Deus abençoe vocês muitíssimo. Foi uma honra, um prazer estar com vocês. Eu precisava fazer essa introdução para agregar a vida de vocês. E nós vamos na próxima live fazer a sequência disso aqui. Vamos falar sobre algumas maldições específicas e como destroçar cada uma delas em nome de Jesus. Mas aqui na própria live você já viu alguma coisa e já vai começar. Pastor, o que eu vou fazer agora? Faça um mapeamento. Faça o seu mapeamento geracional. Faça um mapeamento geracional da sua árvore genealógica. Faça um mapeamento geracional do seu ministério. Faça o mapeamento geracional da sua posteridade, aquilo que os seus filhos já estão vivendo. E você vai ser orientado por Deus para consumar na sua vida um tempo extraordinário em vitória. Amém? Que Deus abençoe vocês muitíssimo. Que vocês foi uma honra, um prazer compartilhar com vocês. Eu espero que de alguma maneira eu tenha acrescentado a vida de vocês, porque a gente tem se esforçado às segundas-feiras para agregar a sua vida. Amém? Também amo vocês. Viu? Deus abençoe. Glória a Deus. Isso me incentiva muito. E que vocês tenham uma semana assim extraordinária em vitória. Continuem queimando Jesus, chapados no Espírito. Um forte abraço. Sigam o Pastor Rafael. Curtam a live, comentem na live, compartilhem a live, que Deus abençoe e fiquem na paz.